Aleluia. 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 Graça e paz, queridos. Desde ontem, tentando trazer esta palavra que eu considero uma palavra maravilhosa para os nossos dias atuais, e minha internet pulando. Ontem eu não consegui, e se eu não conseguir agora, e se parar de novo, só vou fazer uma nova live amanhã. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças e paz, queridos, a todos os meus seguidores das redes sociais, evangélicos e não evangélicos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo e pastor Josimar Ferreira. Eu sou pastor da New Life Brazilian Church, na qual também sou fundador aqui nos Estados Unidos. E hoje, com certeza, eu quero trazer uma palavra que eu estou pedindo a Deus que mexa um pouco com a sua estrutura. Nós vamos estar falando, vocês que viram aí, né, o começo dessa live, você viu aí o deserto do Negueb, tudo seco, né? Então nós vamos falar das chuvas de Deus. Eu quero falar nesta tarde de quarta-feira de pelo menos 3 chuvas que Deus pode mandar em nossa direção para mudar o nosso cativeiro, para nos encher, né? Para nós enchermos outras pessoas em momentos, né, que nós estamos assim meio cabisbaixo com a obra. Então eu preciso da vossa atenção, porque eu tenho uma introdução extensa, porque eu vou trazer a história do povo de Deus, né, do povo do Senhor, do povo de Israel, dos israelitas, para poder, né, narrar essa história e acoplar essa história aqui nos meus pensamentos que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa tarde de hoje. Amém, queridos? Sem mais delonga, abra vossas Bíblias, pegue vossas Bíblias, antes que a internet dê outro chimelique aqui e pare. Abra vossas Bíblias, porque nós vamos falar nessa tarde a respeito de pelo menos 3 chuvas que Deus pode mandar em nossa direção. E são elas a chuva que cura e cicatriza as feridas, a chuva que transforma e a chuva que enche. Mas antes, nós vamos ler a palavra. Vocês vão prestar bem atenção na introdução para vocês poderem entender o que Deus quer fazer na minha vida e na vida de todos aqueles que vão ver agora, estão me acompanhando agora e também vão ver esta pregação posteriormente aí no meu canal do YouTube, aí no Facebook, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos 2 palavras, 2 porções bíblicas. Uma fala da promessa e a outra fala de um pedido
de renovo, de restauração. Então vamos começar pela promessa. Livro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Eu não vou me delongar muito, amém? Quero levar essa palavra bem rápida. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu quero que todos peguem vossas Bíblias. Você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha agora, através dessa live, eu estou aqui entre Nova York e New Jersey, estou aqui na sala da minha casa. Isso aqui é o retrato de Nova York. Eu sempre imponho minhas mãos aqui nesse retrato, tá? E peço a Deus para libertar o povo que vive ali dentro e nos dar também a vitória de adentrar ali dentro com a palavra do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do que vive e reina para todo sempre. Isaías 44, versículo 3, todos já encontraram, diz assim: vou fazer com que caia chuva no deserto e com que as terras secas e com que as terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre todos os seus descendentes, juntamente com as minhas bênçãos. Mais uma vez, Isaías 44, versículo 3 diz assim: eu, o Senhor, vou fazer com que caia chuva no deserto e com que as terras secas receba corrente de rios, ou que na terra seca corra rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre todos os seus descendentes, juntamente com as minhas bênçãos. Amém? Aleluia. Salmo 126, versículo 1 a 4, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, em outras versões, a Jerusalém, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a este povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Agora o versículo 4 diz assim: traze-nos outra vez, Senhor, do cativeiro, mas nos traga como as correntes das águas do sul. Em outras versões, na Bíblia Pentecostais, como as torrentes do Negueb. Traze-nos, Senhor, outra vez do cativeiro, mas não traga-nos como Negueb, como deserto, como terra seca. Não, traga-nos, mas nos traga-nos como as correntes das águas do sul, como as torrentes do Negueb. Quando a gente fala Negueb, é deserto. Torrentes do Negueb, nós estamos falando das chuvas de Deus, que vem para encher, né, esse deserto e trazer de volta a vegetação, os animais e algumas pessoas que viviam nessa região de volta. Porque quando Deus manda as torrentes de água para inundar as nossas cabeças, ou para inundar algum lugar deserto, alguma terra seca, aí, querido, aí as coisas mudam. A terra seca, ela vira oásis, né? E as pessoas que dantes, os animais que dantes, a vegetação que morria e todos aqueles que se afastavam, regressa. Então é sobre isso que nós vamos falar, aleluia, nessa tarde. Eu preciso fazer uma introdução. Amém, queridos? Eu preciso fazer essa introdução. Essa introdução que eu vou fazer é um pouco extensa, mas vai abençoar a sua vida. Meus amados, nós temos aqui em nossas mãos nessa tarde, principalmente aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, um versículo que traz sobre si a promessa de restauração de um povo que havia perdido o seu referencial diante do seu próprio Deus. Aleluias! Deu para entender? Predita pelo profeta, promessa essa que vai
ser realizada posteriormente através de um Deus fiel, soberano e verdadeiro, mas na vida de quem? Na vida, aleluia, de um povo que havia perdido o seu referencial, de um povo que agora se encontrara fora das diretrizes do Altíssimo. Meu Deus! Isso aqui é Isaías 44, versículo 3, tá? Fala a respeito das promessas, né? De um Deus fiel, de um povo que havia perdido o referencial. Agora nós vamos para o Salmo 126. O Salmo 126, querido, ele narra ou traz em seu texto e contexto, como eu já havia dito, um desejo, a vontade de restauração de um povo, que em outrora era nada mais, nada menos conhecido como o povo exclusivo do Altíssimo, como o povo exclusivo de Deus, nação escolhida. Meu Deus, aleluias, aleluias, para representar a Deus na terra dos viventes. Um povo, querido, que segundo o Salmo 126 e a leitura que nós acabamos de ler, acabara de receber mais um livramento da parte do Senhor. Eles acabaram de ser libertos da escravidão, do cativeiro da Babilônia. Temos aqui no Salmo 126, aleluias, a história, a narrativa de um povo que por causa da sua frieza espiritual e a quebra da aliança com o seu próprio Deus, deixa de ser chamado de seu povo, deixa de ser chamada de nação escolhida, para voltar, preste bem atenção, para voltar a ser escrava de nações pagãs. Esse povo não era a primeira vez que eles haviam sido escravos de nações pagãs. Você lembra quando Moisés havia tirado o povo do Egito? E agora se repete. Então, queridos, aqui nós temos um povo que por causa da frieza espiritual, que por causa de ter virado as costas para aquele que os havia chamado, o seu próprio Deus, e a quebra da aliança com ele, deixa de ser chamado de seu povo, deixa de ser chamado nação escolhida para voltar a ser escravo de outras nações pagãs. Agora preste atenção, aleluias, aleluias. Nações pagãs que tinha o próprio diabo, tá? Em forma esculpida de deuses como seu próprio Deus. O povo vira as costas para o Deus que havia o elegido. O povo perde, por causa da frieza espiritual, a presença de um Deus fiel e verdadeiro, para ir, aleluia, como escravo para a Babilônia, para lá na Babilônia, parte deles adorar o diabo, que estava camuflado em forma esculpida de deuses. Do deus Marduk, o deus protetor desta cidade da Babilônia, o deus Samás, que era o deus do sol e o deus da justiça, e a Ista, que era a deusa do amor e da guerra. Olha, queridos, aonde esse povo foi parar. Se nós colocarmos nos nossos dias atuais, olha aonde os povos da terra, aonde os segmentos aqui da humanidade está levando as pessoas que foram escolhidas por Deus, que foram separadas para fazer uma grande obra aqui na terra dos viventes. Está levando para a terra estranha, para lá eles adorar o próprio diabo, porque quem gosta de receber adoração, né, através dessas imagens esculpidas de deuses, é quem? É o diabo. Então, olha para onde os segmentos da humanidade estão levando essas pessoas que foram escolhidas.
para adorar o diabo em terra estranha, para perder o contato com Deus que o havia chamado e escolhido. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos aqui no Salmo 126, querido, um povo que agora, após do seu livramento, após a sua libertação, entende, através da dor, da humilhação, da escravidão, que viver longe do seu Deus é ser Negueb. Quando eu falo Negueb, tá? Eu estou falando é ser deserto, é perder referencial, é não ter nada para dar ao seu próximo, é estar seco, é estar feio, como um deserto, porque quando você olha para o deserto, é terra seca, e a terra quando seca quebra em pedaços, aí a vegetação morre, os animais que conseguem escapar, né, que estão vivos, que está vendo que a terra não tem nada para oferecer, foge. Os habitantes que ainda insistem em viver perto desses desertos, ou dentro desses desertos, quando vê que a coisa está ficando preta, sai fora, abandona. Ninguém quer ficar perto de Negueb, ninguém quer ficar perto de deserto. Vocês vão entender por causa de que o Salmo 126, aleluias, esse povo almeja ser e faz uma comparação com esse lugar. Vê bem, então esse povo, ele entende, através da dor, da humilhação, da escravidão, que viver longe de Deus é ser Negueb, e não, aleluias, torrentes, e não chuvas de Deus. Aleluias, eles não conseguem oferecer nada, eles estão seco, feio. Negueb significa deserto, terra seca, lugar aonde ninguém quer ficar perto. Enfim, queridos, para terminar minha introdução, para nós entrarmos nessas chuvas, o Salmo 126 apresenta um povo que agora, preste bem atenção, mesmo liberto, se sente seco, se sente infrutífero, com aspecto de Negueb, sem nada para oferecer, sem referencial de povo de Deus, que pede a Deus um renovo, no versículo 4, e eles querem serem cheios das chuvas de Deus, para voltarem a ser referencial de Deus mais uma vez na terra dos viventes. Especificamente falando, o Salmo 126, versículo 4, revela a particularidade desse povo para esse desejo se tornar mais uma vez uma realidade. Eles pedem a Deus para que Deus os renove como as torrentes do Negueb, ou com as chuvas que invadiam o Negueb. Então ele estava dizendo, aqui numa conjectura minha, tá? Que eles saíram do cativeiro, que eles estavam felizes, mas olha, eles não se tornaram ainda nessa saída, nessa vinda para Jerusalém, referencial de Deus. E aí, sem ser referencial de Deus, ninguém quer ficar perto. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Salmo 126, versículo 4, revela essa particularidade do povo, para esse desejo se tornar mais uma vez realidade em suas vidas. Eles lembram do deserto, eles lembram do Negueb, e lembram das torrentes de Deus. Então eles automaticamente assimila o que Deus fazia de sobrenatural naquele lugar e pede a Deus. Se Deus pode encher um deserto, pode aplanar a terra seca, curar, fazer a vegetação voltar, crescer, trazer os animais que fugiram de volta, as pessoas de volta, nós queremos ser esse Negueb para ser cheio da chuva de Deus, para que nós possamos mais uma vez ser referencial do Senhor da terra dos viventes.
Aleluias. Por que esse pedido? Porque mesmo depois da libertação, de toda a alegria de sua alma, como diz a Bíblia, boca cheia de alegria, língua cheia de cânticos, no interior, querido, da alma desse povo, ou das almas desse povo, eles ainda se sentiam vazios, eles ainda se sentiam seco, eles ainda, aleluia, se sentiam como Negueb, fora da estação da chuva, né, que acontecia, né, nos meses, né, anterior a outubro e depois de fevereiro, porque os dias da chuva, das enchentes, era de outubro a fevereiro. Então eles estavam com um sentimento de Negueb, né, fora da estação da chuva. E essa comparação, querido, e lamento, aleluia, que nós observamos aqui, aleluia, nós também entendemos que eles pedem a chuva de Deus sobre as suas cabeças, crendo que da mesma maneira que através da chuva Deus aplanava a terra seca e transformava um deserto em um lugar lindo, em um manancial capaz de atrair de volta os animais, a vegetação, as pessoas, aleluia, que haviam abandonado. Ele sabia que se Deus enviasse essas chuvas em vossas direções, ia aplanar a terra seca, aleluia, na qual ele se encontrava. Aleluias, aleluias, eles tinham certeza que quando eles adentrassem em Sião, em Jerusalém, para completar diretrizes de Deus, no sentido de restaurar o templo de Salomão, aleluia, eles iam estar cheios, aleluia, para contaminar outras pessoas. Eles iam estar como referencial de Deus, com patente, com unção, com poder. Meu Deus, Oremandarabassai, santo é o nome do Senhor. Então eles criam, aleluia, que ia acontecer o mesmo com a vida de cada um deles, se Deus mandasse a chuva, as torrentes, aleluia, para encher o povo que se considerava agora um Negueb. Santo é o nome do Senhor. E aqui, querido, eu vou mostrar a vocês, aleluias, a potência dessas chuvas, o que essas chuvas são capazes de fazer e produzir em nossas vidas, quando nós nos sentimos como Negueb, como terra seca. Você, aleluia, pode entender que o Negueb, fora, né, da temporada de chuva, o Negueb, o deserto, ele secava, a terra secava, a vegetação morria, os animais iam embora, as pessoas iam embora, nem passava por ali, porque o local não tinha nada para oferecer. Mas quando a chuva de Deus vem, a primeira coisa que a chuva faz é aplanar a terra, porque a terra estava toda quebrada. É como que Deus viesse e passasse assim, ó, curasse a terra e curasse, né? Curasse a terra e aplanasse a terra, para a terra poder reviver, para a terra poder mais uma vez trazer a vida. Então, a primeira chuva que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde é a chuva que cura e cicatriza as feridas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Meus amados, nós vemos aqui nessa narrativa, ainda no capítulo 126, aleluias, que o povo acabara de ser liberto de uma escravidão que durou 70 anos da Babilônia, todo mundo sabe. Segundo o Salmo 26, aleluias, a Bíblia revela que eles estão num momento maravilhoso, eles estão no momento como os que sonham em voltar a ser referencial de Deus na terra dos viventes. Eles estão alegres pela libertação, agradecidos a Deus pelas coisas grandes que Deus havia feito na vida deles. E como retribuição aos feitos sobrenatural de Deus, de usar Ciro para destruir Nabucodonosor, filho de Nabopolazar, para libertar e assinar o decreto para eles voltar a Sião, a Jerusalém. Aleluias, aleluias.
eles pedem a Deus para viver em Jerusalém, não como terra seca, não como Negueb, não como deserto, mas sim como torrentes do Negueb. Negueb é deserto, torrente é águas, é você ser chuva de Deus, é você ser referencial de Deus. Ou seja, como as torrentes de águas que invadiu o Negueb para curar e cicatrizar a terra. A terra, querido, com a falta da água da chuva, ela fica seca, quebrada. E quando a torrente passava, a chuva de Deus passava, aleluias, no Negueb, ela aplanava a terra e a curava. É o mesmo que dizer o que está escrito aqui no Salmo 126, que essa chuva curava e cicatrizava as feridas. Você já viu terra quebrada? Né? Terra quebrada. Aí Deus vinha, curava, dava os pontos na terra, né? Cicatrizava e a terra voltava à vida e a dar vida. Quando você recebe a chuva de Deus, você está recebendo vida para gerar vidas para o Rei. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Glorificado seja o seu nome. E é isso, queridos, que Deus requer de cada um de nós nesse tempo do fim. Que almejemos ser torrente de águas e não deserto como Negueb. Que nós deixemos de nos sentirmos, nesses dias atuais, nessa quarentena, nesse tempo do fim, nos sentirmos inúteis na obra do Senhor. Nos sentirmos seco, feio, como Negueb, sem a chuva de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias, aleluias. Para sermos torrente de água, para curar e cicatrizar as pessoas que se sentem como Negueb, nós temos que passar pelo deserto. Nós temos que, de vez em quando, ser deserto para dar valor a Deus e a tudo que Ele faz em prol a cada um de nós, em prol aos nossos ministérios, em prol às nossas famílias. Glorificado seja o nome do Senhor. Só dessa maneira, querido, nós vamos, através da palavra, através de estarmos cheios da presença, de vivermos como referencial de Deus, curado, cicatrizado, de todos os intempéries que outrora nos tirava, né, aleluia, do normal, do chão, para poder alcançar esta geração. E essa é a primeira chuva. A primeira chuva é a chuva que cura e cicatriza a terra seca. A segunda chuva é a chuva que transforma. Meus amados, ouçam-me nessa tarde. Esse povo, preste bem atenção, teve que perder tudo, passar pelo deserto, se transformar em um deserto triste, seco e cabisbaixo, adorar, aleluia, o diabo em estátuas esculpidas com nomes de Marduk, Massá, Istá, adorar esses deuses, o diabo, através dessas imagens, porque eles haviam deixado o Deus que havia o chamado. E aqui, queridos, aleluias, nós temos um povo que perde tudo, passa pelo deserto, se transforma em um deserto triste, seco e cabisbaixo, para voltar a dar valor ao Deus que eles haviam perdido, se distanciado. Ou seja, eles haviam perdido um Deus excelso, um Deus poderoso, um Deus criador que os havia chamado e escolhido para ser um referencial, para ser o seu povo aqui na terra dos viventes. E por causa da quebra da aliança e da desobediência a Deus, tudo o que eles tinham de mais grande, que ia ser referencial do único Deus fiel e verdadeiro na terra dos viventes, eles haviam perdido. Eles perderam o Deus, perderam
o referencial, perderam a identidade. Se misturaram com os povos pagãos e muitos deles adoraram o diabo em forma de imagens esculpidas no deus Marduk, no deus Massá, na deusa Astá. Então, queridos, esses são só alguns deuses, né, que estavam lá esculpidos, aleluias, para eles poder render adoração diretamente ao diabo. Aleluias. Querido, preste bem atenção. Esse povo, como diz aqui o Salmo 126, ele precisou de 70 anos para voltar às diretrizes do Pai. Nós já conhecemos a história. Nós não podemos virar as costas para Deus por causa de quarentena, por causa dos intempéries da vida, por causa, né, das enfermidades, do Covid-19, não. Porque nós vamos perder o nosso referencial. Nós vamos perder, aleluia, o título de ser chamado pelas nações, até mesmo as pagãs, como nação eleita por Deus. Meu Deus. Aleluias. 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 Eles, quando eles saem desse cativeiro, depois da humilhação, depois de entender que viver longe de Deus é ser Negueb, é ser deserta, é ser terra seca, é perder referencial, é deixar de ser povo escolhido, eles entenderam. E aí, quando ele sai com um objetivo: ser cheio para encher outras pessoas. Eles têm esse objetivo de ser transformados para transformar a vida das pessoas que estão longe dos caminhos de Deus. Eles aprenderam que não é bom ser Negueb. É isso que eu quero que você entenda nessa tarde. Não é bom você ser deserto, porque deserto espanta todo mundo à sua volta, ninguém quer ficar perto de você. Agora, quando você é manancial, quando você é oásis, regado pela chuva de Deus, você chama atenção, você atrai, aleluia, tudo que está à tua volta, ao teu redor daí do seu espaço, fora do seu espaço, ao redor da terra. Meu Deus, aleluia. Eles aprenderam que não é bom ser feio, que não é bom ser seco, que não é bom de deixar ser referencial de Deus aqui na terra dos viventes. Aleluia. Por quê, queridos? Porque Negueb, sem torrentes, sem a chuva, não produz, não tem vida. Aleluia. Negueb, sem a chuva de Deus, não atrai ninguém. Tudo morre. Os sonhos secam e deixa várias cicatrizes. Não só em você, nas pessoas que estão à sua volta e nos seus amigos que lhe conhecem. Vemos aqui nas Escrituras que este povo, depois de ter as suas vidas transformadas por Deus, eles agora almejam deixar de ser Negueb para ser torrentes e mudar as vidas dos Neguebes que estão espalhados em volta de Jerusalém. Aleluias! E é o mesmo que nós temos que fazer. Deixar de ser Negueb para impactar os bairros, as cidades, as nações, até os confins da terra. Aleluias. Essas pessoas, esse povo, pede a Deus para estar transformado, para transformar vidas. Eles pedem para ser cheio, aleluias, para poder, aleluia, ser nuvens cheias, para despejar a chuva de Deus sobre a cabeça daqueles, aleluia, que estão como terra seca. Aleluia. E essa, né, é a segunda chuva de Deus. E a terceira e última chuva é a chuva que enche, tá? Eu disse para vocês as 3 chuvas. Você que entrou por agora, vocês estão aqui diante de uma palavra que traz a chuva de Deus. A chuva que cura e cicatriza as feridas, a chuva que transforma e a chuva que enche. Agora vamos para a terceira chuva, a chuva que enche. Meus amados, preste bem atenção. Essas torrentes, ela já havia sido observada
pelo rei Davi. Quando ele estava em fuga, né, do rei Saul, ele se refugiava na parte sul, né, desse deserto. Então ele já contemplava, quando ele escreve Salmo, ele já sabia do que esse povo estava falando. Esse povo, ele faz um pedido a Deus. Olha, Pai, nós estamos aqui como os que sonham, porque agora nós fomos libertos. Ninguém pode mais imputar sobre nós demônios em forma de imagens esculpidas e tentar fazermos os adorar. Como Marduk, o rei da cidade da Babilônia, nós estamos felizes. A nossa língua está cheia de cânticos, nós estamos louvando. As pessoas estão impactadas, porque eles sabem que foi o Senhor que nos resgatou mais uma vez. Mas olha, Deus, se o Senhor nos levar para Sião, para dentro de Jerusalém, para reedificar o templo de Salomão, nós não queremos ir como Neguebe. Nós não queremos ir como terra seca, sem referencial, não. Nós queremos voltar a ser o seu povo, a ser o seu referencial aqui na terra dos viventes. Porque, sendo o seu referencial, aleluia, as pessoas, elas vêm para perto de nós. Nós chamamos a atenção dos que faz parte e os que não faz parte, até mesmo dos pagãos. Então, querido, aleluia, essas torrentes que Davi mesmo conhecia, Davi tinha essas torrentes, essas chuvas, né, que caía entre os meses de outubro a fevereiro sobre o Neguebe. Ele tinha como algo miraculoso, como algo inaudito, né? Como algo inaudito. Imagina as torrentes descendo, inundando um lugar seco que já praticamente está morto. E aí somente Deus, ele pode aplanar, tá? Aplanar as cicatrizes, juntar as cicatrizes, dar os pontos espiritual e curar a terra, fazer a terra renascer, reviver, trazer a terra a vida de novo para dar vida. Você já notou que nós somos assim? Nós que viemos do mundo, nós estávamos mortos lá, nós éramos Neguebe. Ninguém chegava perto de nós, a sociedade olhava para nós e nós éramos para a sociedade como pessoas que não valia a pena investir, que não eram pessoas como se fosse um nada. E aí Deus vem e manda as chuvas sobre nós, a chuva que cura e cicatriza, né? A chuva que enche, a chuva que transforma, e aí nós, aleluia, nos enchemos de vida de Deus para dar vida às outras pessoas. É tremendo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, querido, Davi tinha isso como miraculoso, como coisa grande, algo grande. Ele conhecia muito bem, né? Porque várias vezes ele presenciou esse fenômeno sobrenatural nesse lugar. Aleluia. E esse fenômeno, queridos, ele acontecia de outubro a fevereiro, nas estações de chuvas, onde as águas dessas chuvas vinha gradativamente, escorrendo pelos montes e enchendo o Neguebe. E aí, essas chuvas de Deus traziam de volta a vida, né? Transformava esse lugar feio, esse lugar seco, em um oásis, em um manancial. Aleluias, aleluias, em um lugar lindo, ao ponto de atrair tudo de bom. Aleluias, tudo que havia o abandonado vinha de volta. Era isso que o povo queria. Deus, nós estamos saindo, né? Nós estamos alegres. A nossa boca está cheia de riso e cânticos. Olha, o povo está impactado, porque o Senhor usou Ciro para destruir Nabucodonosor, filho de Nabopalazar, nos libertar, assinar o decreto
para voltar para Sião, para Jerusalém. Mas olha, nós não queremos ir como Negueb, não. Porque quando você perde o referencial, quando você cai da presença de Deus, ou quando você vira as costas para Deus, quando você abandona Deus, não pensa que as pessoas vão olhar para você como oásis, não. Você automaticamente perdeu a unção, perdeu a patente, e você automaticamente se tornou Negueb, se tornou deserto. As pessoas olham, pode até olhar de longe, mas não quer chegar perto, porque é capaz de elas morrerem. Elas estão olhando você como um Negueb e tudo que está em você morrendo, a vegetação morrendo, a família indo embora, vendo o divórcio, os filhos indo para as drogas. É mais ou menos assim. Então, queridos, quando você abre os seus olhos e você pensa em voltar a ser referencial de Deus, você tem que clamar por coisas grandes. E esse povo, eles sabiam que o que acontecia ali no deserto do Negueb era coisas miraculosas, era coisa sobrenatural, eram coisas inauditas, que só Deus poderia fazer. Trazer vida em um lugar que já estava morto. Meu Deus. Aleluias. Finalizando, querido, Deus quer que nós nos tornemos torrente para conduzir as chuvas ao sedento, para cicatrizar as terras secas. Meu Deus. Aleluias. Aleluias. Para cicatrizar as terras secas. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o seu nome. A live que caiu e a gente vamos ter que parar aqui. Eu não sei o que aconteceu. Meu Deus. Aleluia. Depois eu continuo. Faltou um pedacinho.